Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o estado dos mortos e a imortalidade. Tá? É um estudo muito importante porque existe algumas religiões que têm umas crenças contrárias à Bíblia. Né? Então nós vamos ver o que a Bíblia ensina para nós, para o nosso conforto, sobre o estado dos mortos e a imortalidade. Quem tem, tá? Então, antes de estudarmos, vamos orar. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por tudo. Fica conosco nessa meditação. Pedimos a instrução do Teu Espírito, que nos ajude nesse assunto que é importante para o nosso entendimento, para o nosso conforto também. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, no princípio, Deus criou o homem do pó da terra, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos fazer uma soma aqui. Pó mais fôlego, né, de vida, que resulta numa alma vivente. Então, a alma é só para quem está vivo. Então, a alma não é para um ser que morreu. Então, a pessoa só é uma alma vivente. Ela se torna uma alma vivente só quando ela está viva. Então, a partir do momento que ela nasceu, ela é uma alma vivente. Tá bom? Pó mais o fôlego de vida, então, se torna uma alma vivente. Quando que ela deixa de ser uma alma vivente? Salmos, capítulo 146, no verso 4. Vamos em Salmos 146, verso 4. Está aqui, ó. Sai-lhes o espírito, ele se torna o pó. Então, quando sai o fôlego, né? A palavra espírito na Bíblia é fôlego, é ruá, em hebraico, e pneuma, no grego. É ar, né? É o vento, é força, é poder. Que diz não vê. É o que Deus soprou no homem. Então, quando sai o espírito, ele torna o pó. Aí, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Então, o homem, morre, né, quando sai o espírito. Bom, antes de mais nada, comentar uma coisa. Desde quando a morte entrou no mundo? Desde que o homem pecou, tá, gente? Antes do pecado não existia morte, tá? Romanos capítulo 5, no verso 12, mostra lá assim, ó, por meio... Tô chegando aqui, ó. Cheguei. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte só entrou no mundo por causa do pecado, né, de Adão e Eva, de Eva e Adão. Então a morte passou para todo mundo, porque nós somos descendentes deles. Tá? Então a morte veio para todo mundo. Então quando acontece a morte, vamos voltar lá para Salmos, acontece quando sai de nós o fôlego, o espírito, né? E nesse mesmo dia o salmista conclui assim, ó, que nesse mesmo dia perecem todos os desígnios. Então quando a pessoa morre, Salmos 146, verso 4, sai os espíritos e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então qual é o estado do homem na morte? Esquecimento. Não sabe de nada. Salomão, então, confirma, né, o que o salmista escreveu, o que o pai dele escreveu aqui, ó. Salomão em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Olha só que interessante. Quando a pessoa morre, ela não sabe de mais nada, ela perde a sua consciência. Tá bom? Porque, aqui, ó. O que os vivos sabem? A Bíblia diz assim, ó, Salomão diz assim, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Então, sua memória já deitou no esquecimento. Então, quando a pessoa morre, com ela também morre a sua memória. Ela não lembra de mais nada. Quer ver, ó, o verso 6?
Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, morreu, acabou. Cessou, gente. Cessou tanto que Jó, olha só o que Jó explica interessante. Jó capítulo 7, no verso 9 e no verso 10 de Jó, vamos aqui em Jó, estamos chegando. Cheguei. Jó 7, 9 e 10, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita ou conhecerá jamais. Então, se a pessoa morreu, nunca mais ela volta para sua casa. O lugar onde habita, nunca mais ele jamais vai chegar ali e conhecer de novo. Então, o estado do homem na morte é inconsciência total. Ele não sabe nada, não existe vida após a morte, tá? Quando morre, perece tudo. O que diz voltamos lá de novo para Eclesiastes. O que diz Salomão? Quando a pessoa morre, olha o que ele diz em Eclesiastes de novo. Só que agora é 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o corpo volta para a terra. Né? E o espírito fôlego, o ruá, o pneuma, volta a Deus que o deu. Agora, como volta, a gente não sabe. Nem Salomão sabia. Olha só no verso 21 de Eclesiastes mesmo. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Entendeu? Ninguém sabe. Quem sabe? Ele fez uma pergunta. Quem sabe? Né? Então, sabemos que volta para Deus. De que maneira nós não sabemos. Né? Não temos essa condição de deixar claro, nem o próprio Salomão deixou. Mas temos o suficiente para entendermos que o estado do homem na morte é inconsciência total. Olha, vamos ver mais o que a Bíblia diz sobre a inconsciência do homem no estado da morte. Principalmente em Salmos. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, a pessoa só pode louvar a Deus quando está viva, gente. Ninguém louva a Deus, foi muito bom, serviu a Deus há muitos e muitos anos. Mas morreu, acabou. Morreu, cessou. Né? O salmista, ele é enfático nisso, ele diz mais ainda aqui, ó. Salmo 6, verso 5. Ó. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então na morte não tem mais lembrança de Deus, nem de ninguém, né? Nem no sepulcro dará louvor. Então tudo que a gente tiver que fazer para uma pessoa, a gente tem que fazer enquanto ela está viva. Tá? Podemos orar pelos mortos? Não. A Bíblia diz que não. Por quê? Porque eles não ouvem, eles não veem. Vou dar um exemplo aqui de 2 Samuel, no capítulo 12, que eu acho interessante. Davi teve um filho com Batseba, né? E o menino ficou doente. E Davi, então, enquanto ele estava vivo, ele orava pelo menino. Mas depois que o menino morreu, ele não mais orou. Por quê? Porque Davi já sabia que os mortos não sabem coisa nenhuma. Depois você lê tranquilo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você lê 2 Samuel capítulo 12, pode ser do verso 15 em diante, né? Conta assim a história, que o menino ficou doente. Ao sétimo, Davi pediu para que não desse. Ele jejuou enquanto o menino estava doente. E ele então estava jejuando. Não comeu, não bebeu, né? Enquanto a criança estava doente. Depois que a criança morreu, aí os servos de Davi ficaram temendo de dar notícia para ele, né? De medo. Ao sétimo dia morreu a criança. 12, verso 18.
E os servos de Davi temiam informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que estando a criança ainda viva, que falávamos, porque não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então, aí continua a história. Davi viu eles cochichando, viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros. Entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou-se, ungiu e mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. E assim continua a história. Depois no verso 22, assim: respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Então, quando a criança estava viva, ele orou. Depois que morreu, ele não orou. Por quê, gente? Porque volta é redundante aqui até a dizer que os mortos não ouvem, não entendem mais nada. O profeta Isaías também fala isso no seu livro. Isaías 38, versículos 18 e 19 diz assim: ó, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperem tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Então, na sepultura não se dá louvor, ninguém louva a Deus depois de morto. Então, dizer que uma pessoa morreu, vai para o céu, não, ela vai para a sepultura, gente. Ela não tem mais consciência. Então, dizer que a alma dela está em tal lugar, isso não existe, só existe alma quando a pessoa está viva. É a junção, como já falamos, do pó mais o fôlego de vida que resulta em alma vivente. Tá? Não existe... se a pessoa estiver viva no paraíso, alguma coisa, como diz alguma crença popular, o espírito dela está invagando em algum lugar, então isso aí chama-se imortalidade da alma. Então quer dizer que ela continua viva. Jesus então vem para ressuscitar os seus. Por que ele vai ressuscitar? Já pega onde está a pessoa. Se a alma dela, como diz muita crença, que a alma dela está no paraíso, está no céu, algum lugar reservado, então Jesus não precisava voltar para ressuscitar essas pessoas. Na volta de Cristo vai haver ressurreição. Então aí a pessoa então não morreu ainda. Isso é crer na imortalidade da alma. A Bíblia deixa bem claro que o único que possui imortalidade é só Deus. Vamos lá em 1 Timóteo 6, 16. Olha só para vocês verem que interessante. O único que possui imortalidade que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Então o único, já está dizendo que é um único, é um só, que possui imortalidade. O homem é mortal. A Bíblia deixa isso em vários relatos, né? Por exemplo, podemos pegar aqui, ó, Isaías 51, verso 12. Isaías 51, 12. Olha só que interessante. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas ao homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Então, gente, o homem ele é mortal. Davi, em 1 Reis, capítulo 2, no verso 2, olha só o que Davi fala. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Então ele estava dizendo ali para Salomão, né? Que eu vou para o caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Então que Salomão ia ser o novo rei de Israel. Davi disse que ele ia morrer. Que ele ia para o caminho de todos os mortais. Que a morte passou para todos os homens. Só confirmando aqui, Romanos 5, verso 12.
E o próprio salmista repete de novo aqui no Salmos 9, Salmos capítulo 9, verso 20, diz assim, infunde-lhes o Senhor o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Então a imortalidade é só para Deus, gente. A imortalidade para o homem, ela é condicional. Se ele aceitar o plano da salvação, ele vai ser imortal. Existe remédio para a morte? Existe. É Cristo. João capítulo 11, no verso 25, diz assim, Jesus assim, eu sou a ressurreição. João 11, versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para que nós nos tornamos imortais, nós precisamos crer em Cristo, crer na sua palavra, crer em Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo aqui que ele é a vida eterna. A vida eterna está em Cristo. Então, para nós vencermos a morte, é só através de Cristo. E um pontinho aqui, só para a gente tirar mais uma dúvida sobre a alma, que eu disse que a alma é só para quem está vivo. Vamos em Mateus capítulo 26, no versículo 38, a gente tira esse ponto aqui e encerramos a nossa meditação. Olha só que interessante, só para a gente ver que a alma é só para quem está vivo. Então lhes disse, aqui é Cristo falando, tá? Quando ele estava no Getsêmani, ele contando aqui, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A palavra alma, ela quer dizer vida, né? Pessoa. Então, a alma nada mais é do que isso. É pessoa. Quando está referindo a alma, está referindo a pessoas. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18,4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o nosso remédio para termos a vida eterna é só em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos crer em sua palavra. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Amém.